Pessoal, então vamos lá a correção da página 6 do nosso livro número 2. O exercício 1 diz assim: examine a figura acima e faça o que se pede. Indique outros pares de ângulos adjacentes suplementares que apareçam na figura. Então, a ideia é que nós temos aqui os ângulos A, B, C e D, as retas R e S, sendo que ao cruzar essas retas, elas formam esses 4 ângulos e ele quer saber quais são os adjacentes suplementares, ou seja, quais ângulos que ao somar eles dão um total de 180. Então, seria A e B, B e C, C e D, D e A. Todos esses ângulos, ao somar um com o outro, ficariam um total de 180 graus. Na letra B, diz, indique outro par de ângulos opostos pelo vértice. Então, nós temos um vértice aqui bem no centro e temos esses pares de ângulos opostos, que seria A e C, B e D, opostos pelo vértice. Letra C. Se A é igual a 32 graus, determine a medida de B, C e D. Então, eu tenho que, no caso do A, ele vale 32 graus. Então, qual seria a medida dos outros ângulos? Você pode fazer utilizando contas? Sim, pode, mas também por lógica. Por exemplo, se o 32 mais o B tem que dar 180, qual seria o valor de B? Então, 32 mais B é igual a 180. B é igual a 180, o 32 estava positivo, passou negativo, B seria 148. Agora, usando a ideia de ângulos opostos pelo vértice, se A vale 32, automaticamente C vale 32. Se B nós achamos que vale 148, automaticamente D, que é oposto pelo vértice, também vale 148. Então, essa seria a ideia de ângulos opostos pelo vértice. Agora, no número 2, disse assim para nós: calcule as medidas de POQ e ROQ, sabendo que ROQ mede o dobro de POQ. Então, eu tenho POQ, que é esse ângulo A, e tenho ROQ, que seria o dobro de A. Então, esse ângulo eu chamei de A, esse outro aqui ele disse que ele era o dobro, então eu coloquei como 2A, ou seja, duas. Então, a medida desse ângulo mais esse outro tem que dar 180. Então, 2A mais A igual a 180, 2A mais A, 3A igual a 180. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 3, A é igual a 60 graus. Então, se A vale 60 e 2, eu tenho aqui que esse outro ângulo é 2 vezes A, então 2 vezes 60 seria 120 graus. A vale 60, 2A vale 120 graus. No número 3, diz assim: duas retas R e S são concorrentes e determinam 4 ângulos de medidas iguais. Nesse caso, qual seria a medida desses ângulos? Gente, a única possibilidade que existe de 4 ângulos em retas concorrentes serem exatamente iguais seria nesse formato, né? Cada ângulo de 90 graus. Então, a resposta da letra A seria ângulos de 90 graus. Que nome nós podemos dar a esse tipo de reta aqui em relação a outro? Então, elas são concorrentes, porque elas se cruzam nesse ponto aqui, e elas são perpendiculares, porque elas formam 90 graus. Então, concorrentes, perpendiculares. Faça um desenho de duas retas R e S nessa condição. Então, foi esse desenho que eu fiz, né? As retas R e S perpendiculares e, ao mesmo tempo, concorrentes. O número 4 diz assim: determine as medidas dos ângulos assinalados na figura abaixo. Aqui nós temos a figura, então nós temos ângulos opostos pelo vértice, o vértice está bem aqui no meiozinho, e temos ângulos opostos. Então, quando o ângulo é oposto pelo vértice, um é igual ao outro. Então, nós vamos igualar 4x é igual a x mais 120. De um lado, a gente coloca x, do outro, somente números. Então, 4x, esse x aqui você vai transferir para o outro lado negativo, vai ficar 4x menos x é igual a 120. 4x positivo menos 1x negativo vai ficar 3x igual a 120. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 120 dividido por 3, 40. Então, nós encontramos que seria 40
o valor de x. Vamos achar, então, o valor de cada ângulo a título de informação? 4 vezes x seria 4 vezes 40. 4 vezes 4, 16. Então, 160 graus seria o valor desse. Preciso fazer esse? Não. Por quê? Porque o valor é o mesmo. Mas, se você quiser, você vai fazer 40 mais 120, que vai dar 160 graus, porque são opostos pelo vértice e, por isso, são exatamente iguais. Ok? Essa foi a correção da nossa página 6. Espero que você tenha conseguido entender legal e tirar as suas dúvidas. Até a próxima, galera!